Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma epístola que nós já temos meditado por várias vezes, sempre que temos a oportunidade de pregar aqui, temos falado aqui na carta de Coríntios, né? A gente tem estudado e aprendido bastante coisa aqui a respeito da verdadeira sabedoria. Interessante que nesses últimos domingos, as leituras que fazemos, as leituras durante o culto, têm sido na literatura de sabedoria das Escrituras, né? Já lemos Provérbios, estamos lendo agora Eclesiastes, e é uma leitura que exatamente chama a nossa atenção por destacar sabedoria, por destacar exatamente como viver corretamente diante de Deus, como andar de acordo com o que Deus espera de nós. E esse andar traduz-se como um andar de sabedoria, um andar de um sábio. Enquanto estudamos a epístola de Paulo aos Coríntios, hoje nós vamos meditar no capítulo 2, a partir do verso 6, nós podemos observar até esse ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo vem enfatizando o fato de que o Evangelho que nós recebemos, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não fica devendo absolutamente nada à sabedoria humana. A mensagem do Evangelho não é produto de nenhuma mente imaginativa humana, não é produto de absolutamente nenhum filósofo, nenhum teólogo, nenhum pensador, que de repente arquitetou, projetou o Evangelho e apresentou como uma possível solução para a vida. O Evangelho não dependeu e não depende da sabedoria humana. Também o mensageiro do Evangelho não deve dever nada à sabedoria humana. Ele não precisa dos meios, dos artifícios que a sabedoria humana produz para poder atingir o coração do pecador com a mensagem. Não é por meio de um tipo específico de linguagem, não é por meio de, talvez, a utilização de algum método que, por meio de vários elementos, possa melhor falar ao coração ou à mentalidade do homem moderno. Nada disso. A mensagem do Evangelho depende exclusivamente, apoia-se exclusivamente no poder de Deus. Deus que é a mensagem. Foi Deus quem planejou desde antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa, Deus já havia feito o seu plano de resgatar pecadores perdidos, de trazer, de retirar, de arrancar pecadores perdidos, condenados ao inferno, de tirá-los desse destino terrível por meio do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. De sorte que a dignidade do Evangelho não está apoiada no poder ou na sabedoria de qualquer homem, mas sim no poder e na sabedoria de Deus. O texto que nós vamos mencionar hoje à noite começa exatamente falando a respeito disto. Acompanha comigo então a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos ler todo o resto do capítulo. Eu peço que aqueles que puderem, vamos ficar de pé para fazer a leitura na palavra do Senhor.
1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou antes ou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai Santo, Deus Altíssimo, que a Tua palavra nesse momento seja apresentada aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, que ela fale a cada um de nós de acordo com a necessidade que temos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da verdadeira sabedoria. E ele vai apresentar esta sabedoria como sendo fruto, como sendo vinda, como sendo dada por Deus. E o objetivo aqui, irmãos, é levar os irmãos em Corinto e também levar a nós hoje, nossos dias, a viver por meio desta sabedoria que Deus nos tem concedido. Fazer com que a nossa vida seja vivida de forma sábia, não na ótica deste mundo. Quando pensamos em sabedoria aqui, não estamos nos referindo à forma como o brasileiro gosta de levar as coisas, aquele jeitinho, uma pessoa safa, uma pessoa astuta, ligada, podendo aproveitar das coisas. Não é esse tipo de sabedoria que a palavra de Deus fala, mas de poder gozar de uma vida onde Deus é glorificado, onde em tudo que nós fazemos é a pessoa de Deus que nós manifestamos. É dessa sabedoria que as Escrituras falam, de uma vida que se projeta não simplesmente para esse dia a dia nosso,
que passa, que se acaba, mas uma vida que se projeta para a eternidade, reconhecendo que tudo que a gente faz aqui tem efeitos eternos. Tudo que a gente planta, a Bíblia diz, a gente colhe. Tão sábio é aquele que consegue viver de forma que honra a Deus, que agrada a Deus. E o apóstolo Paulo aqui vem destacando algumas verdades em relação a isso. A primeira é que esta sabedoria dada por Deus, a verdadeira sabedoria, ela está disponível a todos os crentes. Todos nós podemos desfrutar desta sabedoria. O apóstolo Paulo começa dizendo que ele está expondo a sabedoria aos experimentados. Outra forma de traduzirmos aqui é aos maduros, aos perfeitos, aos que estão vivendo em maturidade. E ele faz uma diferença bem clara aqui. Ele começa dizendo: eu não estou me referindo à sabedoria nos moldes ou no padrão do mundo. Eu não estou me referindo à sabedoria que as pessoas deste século possuem. Eu não estou me referindo àqueles grandes vultos, aos poderosos da nossa época. Não estou falando destes. Não me refiro, seja a conhecimento, ao grande soma de conhecimento das coisas ao nosso redor, do funcionamento do nosso mundo. Não estou me referindo a esse tipo de sabedoria. Não estou pautando esse tipo de coisa. Estou falando aquela sabedoria que faz do homem alguém diferente, que faz do homem alguém transformado. Estou falando da sabedoria que nos conduz de forma agradável a Deus. É esse tipo de conceito que nós estamos mencionando aqui. Por isso o apóstolo Paulo fala aos experimentados, ou seja, aqueles que já tiveram acesso, aqueles que já puderam usufruir de um genuíno relacionamento com Deus. Quando ele fala de maturidade, como eu falei, outra possibilidade de traduzir esse termo experimentado, é óbvio que ele não se refere aqui como perfeição final. Se olharmos no capítulo 3, logo no primeiro versículo de capítulo 3 desta carta, ele vai criticar aqueles irmãos por estarem vivendo ainda de uma forma imatura, por estarem vivendo como crianças na fé. Ele vai dizer: irmãos, não vos posso falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui nesse momento não se manifesta dizendo que essa sabedoria já é plena, que o seu efeito já é total, que todos os crentes que recebem essa sabedoria de Deus já podem andar de uma forma absolutamente perfeita, já estão vivenciando essa sabedoria na sua completude, na sua plenitude. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo, o que isso significa, é que todos os salvos, todos nós que já temos convicção de Cristo como nosso Salvador, nós fomos objetos da graça de Deus, de compreender a situação na qual nós nos encontrávamos. Todos nós. Significa dizer que os salvos foram acordados, não simplesmente para um conhecimento, não simplesmente para o reconhecer fatos, mas para um relacionamento salvífico com o Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença.
E como falamos anteriormente, vemos que Deus, antes da fundação do mundo, já havia determinado isso. Deus planejou os acontecimentos do Evangelho desde a eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo destaca aqui no versículo 7, quando diz que Deus fala dessa sabedoria para nós como um mistério que é revelado. Ele diz: falamos a sabedoria de Deus em mistério. Algumas pessoas entendem aqui como sendo algo reservado apenas para pessoas que têm aí um potencial espiritual maior, apenas a pessoas que receberam uma graça mais elevada, que têm um grau, um nível de espiritualidade maior. Mas não é isso que o texto diz. O texto apresentando o que Deus tem feito desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo, apresenta esse mistério a nós no tempo devido, revelando-nos sua graça em Cristo Jesus. Esse era o mistério, que Deus pôde salvar pecadores como você, como eu, como aqueles irmãos em Corinto, por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do que o Senhor Jesus Cristo fez por você e por mim. Ao morrer na cruz do Calvário, oferecendo-se como sacrifício por nós, dando-se como sacrifício. Versículo 10 destaca que esse mistério já foi revelado, não está oculto de forma nenhuma, não está mais escondido, era oculto, era um mistério, até quando Deus decidiu revelá-lo por meio do seu Santo Espírito. E ao olharmos as Escrituras, nós entendemos o que isso quer dizer. Porque quem é que nos convence do nosso pecado? Quem é que nos convence da justiça de Deus? Quem é que nos convence da nossa necessidade de Jesus? Quem é? Posso ouvir uma resposta mais alta? Espírito Santo. O Espírito de Deus. E ele apresenta aqui, versículo 10: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Esse mistério já não é mais mistério. Todo aquele que é salvo já, todo aquele que é nascido de novo, já tem esse mistério revelado no seu coração. Já não é mais nada oculto, já não tem mais um conhecimento escondido, nada disso. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, todo aquele que pertence a Deus, possui esta sabedoria. Todos nós. Está disponível a toda a igreja, sem fazer menção de supercrentes, sem a necessidade de nível maior espiritual para ter esse conhecimento. E isso, irmãos, traz para nós algumas aplicações importantes aqui. Todos nós, todo crente, tem à sua disposição a sabedoria que Deus dá. Todos nós. Não precisamos imaginar ou mesmo ficar aflitos no canto, pensando que nós não fomos agraciados por Deus com sabedoria. Ou eu olho a vida do irmão fulano, um homem tão sábio. Ou eu olho a vida da irmã cicrana, que mulher sábia. Como eu queria que Deus
me abençoasse com sabedoria, como esses irmãos são. Mas Deus separou isso só para alguns. Não precisamos raciocinar dessa forma, porque Deus tem disponibilizado sabedoria para viver nesta vida para todo aquele que é salvo, para todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. A questão não é se Deus irá te agraciar com sabedoria como agraciou a outros. A questão é como você tem buscado viver. Se você procura viver na presença de Deus, pautando o dia a dia na presença de Deus, sendo Ele aquele que vai determinar a tua maneira de viver, sendo Ele que vai determinar a forma como você vai falar com as pessoas, a forma como você vai reagir quando confrontado, a forma como você vai se portar diante dos outros, nas crises ou fora delas, aí você verá o efeito que a sabedoria faz. Coloca Deus nos teus caminhos. Antes de falar, pensa, minha linguagem precisa ser temperada com sal, precisa edificar, porque é assim que Deus quer que eu faça, é assim que Deus quer que eu fale. A minha atitude, a minha ação, a forma como eu vou me comportar no trabalho, em casa, precisa antes de qualquer coisa agradar a Deus. Então eu vou viver dessa forma, eu vou agir desta maneira, em tudo, irmãos. Até nas coisas mais simples, a maneira como a gente se veste, tudo é um meio de glorificar a Deus. E quando a gente autua isso no nosso dia a dia, quando é a Deus que a gente quer glorificar, uma coisa muda de figura completamente. Podemos viver em sabedoria já agora. Será que olhando para nós mesmos, nós podemos dizer que nós somos maduros? Será que nós somos ou vivemos esta maturidade? Ou será que muitas vezes há apenas uma aparência de maturidade? Me lembro, agora em julho, fui pregar no acampamento de jovens lá em Natal. O acampamento é lindo. E eles fizeram lá na frente um trono muito bonito. O tema era eternidade. Então visualizava Cristo reinando sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. E havia lá um trono muito bonito. E de repente eu, empolgado pregando, bati no trono e o trono desmoronou. Fiquei bastante envergonhado lá na hora. Mas eu trago isso à nossa atenção porque às vezes a gente assim com o trono que está no nosso coração. A gente diz: Jesus está no trono da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. É a Deus que eu quero glorificar. Mas aí no dia a dia qualquer coisa desmorona o trono. Qualquer coisa que vem, a gente já tira Deus do centro, a gente já tira o Senhor Jesus do trono e já age por conta própria, carnalmente. Isso não é a sabedoria de Deus. Mas nós não podemos dizer que ela não está disponível. Deus disponibilizou para cada um, aquele que tem Cristo Jesus como Salvador. Agora, é verdade, irmãos, que a gente deve destacar também que a sabedoria que Deus dá, ela é incompreensível ao homem natural.
a sabedoria que Deus nos dá não é algo claro para a mente do homem comum, do homem natural. Note que a compreensão desta sabedoria excede o patamar desta vida. A gente pode ver essa verdade em vários versos aqui. Versículo 6, que nós já lemos, não é a sabedoria deste século, não é a sabedoria dos poderosos desta época. Olhando o versículo 8, nós temos o texto dizendo: sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Inclusive alguns pais da igreja, traduziam isso de maneira diferente, ou interpretavam de maneira diferente, dizendo que este segundo termo aqui, poderosos deste século, se referia aos demônios. Mas eu duvido muito aqui que seja essa a verdade, porque o texto logo mais fala: se estes tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui fala dos poderosos deste mundo mesmo, dos homens. Aqui fala daqueles que tinham nas mãos conhecimento bíblico, por exemplo, como os sacerdotes judaicos, daqueles que tinham poder político nas mãos, a autoridade do governo, como os anciãos judaicos, como a corte de Pilatos. São destas pessoas, estes poderosos daquela época. Esta sabedoria que Deus concedia estava completamente oculta, incompreensível deste grupo. Mais uma vez, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são simplesmente loucura. A compreensão desta sabedoria excede o homem natural, está além. E note que aqui não é uma questão de que o homem natural não pode ver a lógica do Evangelho. Não é isso. Simplesmente o fato é que o homem natural rejeita, despreza. Por que razão? Porque para ele não passa de loucura. Para o homem natural, o Evangelho não faz sentido. Para o homem natural, a sabedoria de Deus revelada no Evangelho é absolutamente sem nexo. Por isso, ele a despreza. Por isso, ele lança o Evangelho fora. A palavra de Deus mostra claramente, irmãos, que a revelação desta sabedoria se dá de forma sobrenatural. Não é algo que se coloque de forma odierna, natural, da forma de raciocinar da mente do homem. A mentalidade humana, por mais brilhante que seja, por mais inventiva que ela possa parecer, jamais poderia sondar ou até criar algo dessa forma. É por isso que o apóstolo Paulo destaca aqui no versículo 9, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo absolutamente fora da condição do homem de apreender, de criar, de até entender, se Deus não agir, se Deus não atuar. É por isso que há uma conjunção adversativa bem destacante logo no início do versículo 10. Para os gramáticos de plantão, qual é essa conjunção? Mas, né? Há um mas bem forte. Mas Deus.
revelou. Aquilo que a mente do homem não consegue pensar, não consegue sondar, aquilo que o coração do homem não consegue planejar, projetar para o futuro, ou seja, para o mesmo para o presente, Deus é capaz de revelar. Deus é capaz de apresentar a nós. Irmãos, isso traz algumas aplicações para a nossa vida também. Quantas vezes nós nos pegamos meio que revoltados, não é, com as pessoas quando a gente vai evangelizar? Quantas vezes a gente fica, rapaz, como é que pode? O evangelho é tão claro, a mensagem da cruz é tão clara, como é que a pessoa não consegue ver? E bate aquela ira gospel, né, na gente? Bate aquela revolta ali, mas se a gente pudesse rachar a cabeça do camarada, colocar o evangelho lá dentro, a gente faria, porque para nós é tão transparente, é tão cristalino, que a gente não entende. Como é que pode? Como é que essa pessoa não enxerga o evangelho? Será que é burrice? Esse texto nos faz lembrar, irmãos, que quem gera crescimento para a semente que plantamos não somos nós, é Deus. Deus que revela. Da mesma forma como aconteceu conosco, quem nos convenceu da verdade do Evangelho foi o Espírito Santo. Não foi a eloquência do pregador, não foi a sabedoria na articulação das palavras, foi o Espírito de Deus que abriu os nossos olhos. Da mesma forma, nós podemos descansar nessa verdade. Podemos assegurar-nos apenas de fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Testemunhar de Jesus. Ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. A obra de conversão, quem realiza é Deus. Quem realiza é o Senhor, e não nós. O Evangelho, irmãos, lembra, é loucura para o homem natural. E não é por nossa forma brilhante de apresentá-lo que o mundo vai ver a luz dele. Muitas vezes a gente precisa lembrar que para o homem natural parece que a gente está falando uma língua completamente estranha. Lendo um livro uma vez, tinha uma história de um senhor que viajou para Miami, chegando lá entrou numa loja, né, querendo trazer algumas lembranças aqui para o Brasil. E aí quando foi na hora de pagar no caixa, ele só tinha real na carteira, né? E ele falava em português: olha, essa moeda é boa. Isso logo na época que surgiu o Plano Real, o real era mais forte que o dólar, lembra? Essa moeda é boa, vale até mais do que o dólar, pode receber, pode confiar. E a mulher não entendia nada do que o camarada dizia, e só falava também inglês para ele, e ele não entendia nada do que ela dizia, e ela dizia: dólar, only American dollar. Gastei 100% do inglês agora. Mas ele não entendia de um lado, ela não entendia do outro, e às vezes a gente faz a mesma coisa, e a gente tenta, por nossa força, por nossa vontade, meter o Evangelho na cabeça dos outros, como se fosse nós que produzíssemos a compreensão. Deus que faz.